Paz do Senhor e bom dia. Fica nesse vídeo até o final, eu trago uma palavra de Deus para o teu coração. Talvez em algum momento da sua vida você se sentiu assim, pressionado, o inimigo te afrontando de todos os lados e você se sentindo pressionado, sozinho. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, que está lá em Salmo 55, Salmo de Davi. O povo de Deus estava cativo na Babilônia e Deus levantou o profeta como uma palavra de libertação para aquele povo. Então o salmista vai dizer assim, no versículo 1: dá ouvido à minha oração, ó Deus, e não te esconda da minha súplica. Atende-me e ouve-me, eu lamento na minha queixa e faço barulho. O salmista, no desespero da sua alma, se sentindo ali aprisionado, atormentado, pressionado, ele se põe em oração, ele se põe em clamor, ele se volta para Deus e começa a clamar ao Senhor e ele diz: atende-me. Como se o salmista estivesse à porta do Todo-Criador, batendo para que ele abrisse a porta e atendesse a ele. E ele diz: ouve-me. Eu lamento na minha queixa. Ele está expondo a sua queixa ao Senhor, está expondo o seu lamento ao Senhor. E ele diz assim: eu faço barulho. Senhor, se for preciso eu fazer barulho para que tu me veja, para que tu me ouça, para que tu me atendas, eu vou fazer barulho. Sabe aquele dia que você está tão pressionado, tão angustiado, que dá uma vontade assim de sair gritando, de sair fazendo barulho mesmo, para que Deus possa olhar para ti? Quantos de nós muitas vezes nos sentimos assim? Parece que a gente ora, bate na porta, tenta chamar a atenção de Deus de todas as maneiras e parece que Ele não está nos atendendo. Então o salmista, ele dá uma estratégia: faça barulho. Esse barulho aqui, irmão, é com gemido, é com choro, é com clamor. Aleluia, se for preciso, bata a panela, mas atrai a atenção do Todo-Poderoso para ti. Olha, Ele vai dizer o motivo por que Ele está assim. Ele vai dizer o motivo, ele vai falar para Deus o porquê que ele está se sentindo assim, pressionado, atormentado, querendo clamar, querendo a atenção de Deus. Ele vai dizer assim, no versículo 3, por causa da voz do meu inimigo. O inimigo, o Senhor, está aqui, no meu ouvido, noite e dia, me atormentando, dizendo palavras ofensivas, dizendo que eu não vou conseguir, que eu não vou suportar, que eu sou um fraco, um derrotado, e que na minha casa nunca deu certo, que os teus planos não vão. Sabe, o inimigo está ali ao pé do ouvido do salmista, como muitas vezes está na minha vida, na tua vida, dizendo que a gente é um projeto frustrado, que a gente não vai dar nada, que a gente é um fracassado, que a gente é um Zé Ninguém. Então ele está ali dizendo para o Senhor: por causa do inimigo eu estou me sentindo assim, Senhor. Se eu preciso fazer barulho para tu me atender, eu faço barulho. O que eu preciso fazer, Senhor, para que tu olhe para mim agora e me veja aqui, por causa do inimigo. Olha o que o inimigo está fazendo com ele. Por causa da voz, irmão, do inimigo. A voz do acusador. A voz, muitas vezes, da própria família. A voz, muitas vezes, daqueles que deveriam nos ajudar. É o que nos coloca para baixo, é o que nos oprime, é o que nos entristece. Por causa da opressão do perverso. O salmista está se sentindo oprimido. Quantos de nós muitas vezes se sentimos oprimidos, sem saída? Aleluia, mas há um caminho de restauração, há um caminho de cura, é o clamor, porque Deus é Pai, Deus é Pai. E ele não aguenta ver um filho que se prostra em adoração, fazendo barulho para chamar sua atenção. Mas o salmista declara, ele fala qual é o problema. Apresente a Deus o problema que ele só pode solucionar se você disser com as tuas palavras: Senhor, o problema é esse, o problema é isso, é o que estão fazendo. Dá nome ao problema, dá nome ao que estão te perseguindo.
para que o Senhor possa te atender. Ele vai dizer, ó, por causa da opressão do perverso, pois eles lançam a iniquidade sobre mim e com ira me odeiam. Aí ele vai dizer assim no versículo 4, meu coração está dolorido dentro de mim. Senhor, olha a oração do salmista. Senhor, eu estou me sentindo dolorido. Meu coração está ferido, meu coração está magoado, meu coração está ofendido. O meu coração está dilacerado, Senhor, por causa do inimigo que me afronta. Com a sua voz, ele causa terror, ele me amedronta. Eu não consigo sair daqui, eu não consigo fazer nada. Eu me sinto pressionado, eu me sinto angustiado. Senhor, ouve a minha voz. E os terrores da morte recaíram sobre mim. Ele se sente dentro de um cárcere, oprimido. Aleluia. E eu disse, versículo 6, ó, se eu tivesse asa como a pomba, por que então eu voaria para longe e ficaria descansado? Eis que estão vaguearia longe e permaneceria no deserto? Eu apressaria minha fuga na tempestade do vento e a tormenta? Destrói, ó Senhor. Divide as suas línguas, pois eu vi violência e contenda na cidade. De noite eles andam ao redor dela, sobre os seus muros, dano e também tristeza estão ao seu meio. Tristeza estão no seu meio. Ou seja, ele está dizendo que o inimigo cerca ele de todos os lados. Sabe? O inimigo ele está cercando, e quantos de nós muitas vezes sentimos assim, cercado, atormentado pela opressão do inimigo. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que ele está falando de um inimigo particular, de alguém que sentava na mesa com ele, de alguém que tinha comunhão com ele, de alguém que era amigo dele. Esse era o inimigo dele, alguém que um dia ele confiou, alguém que um dia dividiu a mesa com ele. Quantos que nos apunhalaram pelas costas, pessoas que tinham acesso à nossa vida, à nossa casa, à nossa família, foram estes que nos apunhalaram, nos entristeceram, nos encurralaram. Olha o que ele vai dizer assim, ó. Pois não foi o inimigo que me envergonhou, então eu poderia ter suportado. Nem foi aquele que me odiava, que se engrandeceu contra mim, então eu teria me escondido dele. Mas foste tu, homem meu igual, meu guia, meu conhecido. Tomávamos o doce conselho juntos e andávamos para a casa de Deus em companhia. Ele está falando do amigo dele, Aitoifel. É Davi falando com Deus sobre o amigo dele que o traiu, que o enganou. Aí, se você quiser saber mais da história, você pesquisa sobre Aitoifel. Ele está falando dele aqui. Quantos de nós muitas vezes abrimos a porta da nossa casa, damos acesso a pessoas que talvez Deus nem disse pra gente dar acesso. E essas pessoas nos ferem, nos magoam. E o inimigo fica ali nos acusando, nos atormentando noite e dia. Mas existe um lugar de cura, existe um lugar de restauração, existe um lugar de retorno à mesa, de retorno à comunhão. E este lugar é na presença de Deus, é na oração, é na consagração para Deus, é numa entrega. É a gente não ter vergonha de dizer para Deus o que está dolorindo o nosso coração, ferindo, né? Como ele falou aqui, ó. Meu coração está dolorido dentro de mim, porque eu fui traído, eu fui magoado, eu fui ofendido. O inimigo me acusa. Porque é sempre assim, quando alguém faz mal pra gente, a gente tentando sair daquele lugar de dor, a gente acaba trazendo pra dentro do nosso coração uma culpa que não é nossa. A pessoa que foi má, a pessoa que foi má, mas a gente quer tentar uma fuga, a gente acaba se condenando, e a voz do inimigo é por causa de ti, é porque tu fez aquilo, lembra? Entende? É uma acusação. Aleluia. Mas só que o salmista, ele vai mostrar para nós um lugar de cura, um lugar de restauração, e é sobre isso que eu quero falar aqui para você. E se você ficou até aqui, se essa palavra está falando com você, não deixe de encaminhá-la para outras pessoas, não deixe de transmitir essa mensagem a outras pessoas. Porque Deus, ele nos vê, Deus, ele nos ouve, Deus, ele está atento aos filhos que realmente o buscam em sinceridade, em verdade, de coração, porque a palavra de Deus diz que ele busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que expõem a sua dor, que expõem a sua vergonha sem medo de Deus, porque Deus é Pai.
Deus é Pai. Ele nos abraça em amor. Olha o que ele vai dizer assim, ó. No versículo 16 do Salmo 55. Quanto a mim, sabe, Senhor, coração tá dolorido, coração tá ofendido, tô me sentindo pressionado, tô me sentindo angustiado, o inimigo está ao redor de mim, o inimigo está lá fora gritando, o inimigo está lá fora me afrontando, as vozes de acusação, sabe, fui traído, fui magoado, fui ofendido, mas quanto a mim, Senhor, quanto a mim, olha o que ele vai dizer, quanto a mim, clamarei a Deus, e o Senhor me salvará, porque a salvação em Deus, somente o Senhor pode nos salvar do inimigo que nos afronta. Somente em Cristo há salvação. Pois ele se entregou naquela cruz para nos dar vida e vida eterna. Se volte para o Senhor. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual é o inimigo que tem te afrontado. Eu não sei se a acusação ela é real ou não é. Ou é voz da tua mente tentando te entristecer. Se o teu coração está ferido, magoado. Alguém de perto, alguém de longe te ofendeu. Saiba que o lugar de cura, o lugar de restauração, o lugar de acesso à comunhão com Deus é através de Cristo Jesus. E todo aquele que se volta para Deus em oração e clamor, ele é atendido. O Senhor os livra. Olha o que o salmista vai dizer no versículo 17. À noite, de manhã e ao meio-dia eu vou orar. E clamarei e ele ouvirá a minha voz. Ele tem a plena convicção, a plena certeza que se ele orar, o céu vai se abrir. Se ele orar, Deus vai atender. Se ele orar, Rabadá, xerecanta, o Deus vai se mover em favor dele. Deus desce do seu trono de glória para defender o seu ungido. Não importa o que fizeram contigo. Não importa a maneira que o inimigo te afrontou, seja usando alguém de perto, alguém de longe, alguém do seio, alguém do meio, não importa da onde. Eu sei que se você orar, a oração, irmão, move o coração de Deus. A oração move o coração de Deus. Ele não resiste a um coração quebrantado, um coração disposto a entregar tudo no altar. No altar de Deus tem cura, tem restauração, tem refrigério. Ah, Jesus é lindo demais. Olha, à noite, de manhã e ao meio-dia, 3 vezes ao dia, irmão. O salmista está dizendo que o segredo para ter acesso ao coração do Pai é orar de manhã, de tarde e de noite. Só que a gente anda tão ocupado, a gente anda tão distraído, tão dispersos, que para se orar uma vez no dia, olha, Jesus, é difícil. Mas há um segredo, e o segredo é orar 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e de noite. Se voltar teu rosto para Deus, Ele se compadece de ti. Olha, e o Senhor me salvará. A salvação, irmão. A salvação eterna, que é a principal. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, o nosso maior válvula de escape, o nosso maior refúgio é a salvação eterna em Cristo Jesus, por meio de Cristo. Mas há também uma salvação para enquanto nós estivermos aqui, de toda a opressão, de todo o mal, de toda a injustiça. E é por meio da oração que nos achegamos a Ele. E aí no versículo 18 ele diz, ó: e Ele livrou em paz a minha alma da batalha que era contra mim, pois havia muitos comigo. Oh, aleluia. Há um livramento do Senhor. E olha o que ele diz aqui, ó, para a gente terminar. Versículo 22. Lança teu fardo sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo sofra ou seja abalado. Lança teu fardo sobre o Senhor. E Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. O Senhor quer arrancar esse fardo hoje da tua vida, da minha vida.
O Senhor hoje quer trazer refrigério, quer trazer alívio para mim e para você. Deixa o Senhor, põe aos pés do Senhor esse fardo. Esse fardo não é para te carregar, não. Ele quer carregar junto contigo. Ele quer andar contigo. O salmista também vai dizer em sua palavra, não me lembro aonde, que Deus, ele não livra da tempestade, mas mantém ele vivo na tempestade. Então saiba que a vida, ainda que tu esteja na tempestade, se tu estiver com ele, tem vida. Se você estiver no deserto com Deus, tem vida. Porque ele pode não nos livrar da fornalha, mas ele nos mantém vivo na fornalha, para a glória do seu nome. Então se volte hoje para o Senhor, clame a ele. Faça barulho diante do céu, para que o céu te veja, para que o céu te ouça e te atenda. Porque o Senhor diz, lança teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará. Jamais, irmão, jamais permitirá que o justo sofra ou seja abalado. Nós temos um Pai que nos ama, um Pai que nos vela, um Pai que nos cuida, um Pai que nos protege, um Pai que nos sustenta, um Pai que nos fortalece, um Pai que nos livra, um Pai que nos dá salvação por meio do seu Filho amado Jesus. Então, se você ficou até aqui, entrega a tua vida para Jesus hoje. Se converta dos seus maus caminhos. Entregue todos os teus planos, ainda que esses planos sejam frustrados para ti, mas entregue tudo nas mãos daquele que pode mudar o teu destino, daquele que pode mudar a tua vida e te salvar. Porque o maior privilégio que nós podemos alcançar nessa vida é a salvação por meio de Cristo. É a salvação em Cristo Jesus. É o privilégio de um dia poder estar na glória com Ele, eternamente. A salvação para aqueles que entregam a sua vida para Jesus. Então, se você ouviu até aqui, deixa um amém aí embaixo. Curte esse vídeo, encaminhe para outras pessoas, porque é com temor do Senhor que eu estou aqui falando esta palavra para você, que é a salvação em Cristo, a libertação, a refrigério, a cura. A cura lança, olha o que ele diz, versículo 22, lança teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará. Há uma sustentação, sabe o que é essa palavra sustentar? É o Senhor nos amparar. O Senhor nos sustenta, irmão, em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio à prova. O Senhor nos sustenta com seu amor. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, então não desista, clama. Aleluia, prossiga. Tem um alvo a ser conquistado, é o céu eterno de glória com o Senhor Jesus. Um dia nós estaremos com Ele e tudo aqui vai passar, mas as palavras deles não passarão. A palavra do nosso Senhor é eterna, então entregue a tua vida para Jesus hoje. Deixa aí, no comentário, eu entrego a minha vida para Jesus. Eu entrego as minhas aflições, minhas dores, meu coração para ti, Jesus. Cuida de mim, Senhor, eu preciso de ti, caminho com Jesus. E ore e clame. Deixa subir as narinas do Senhor o teu clamor nesse dia. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu oro para que a graça e a misericórdia do Espírito Santo esteja sobre vós, te trazendo paz, refrigério e cura no meio da tua provação, no meio do teu deserto, no meio da tua lamúria. Que o Senhor traga um refrigério que só o Espírito Santo pode nos dar, e que Deus te abençoe poderosamente. Não deixe de compartilhar essa palavra e de semear o amor de Jesus ao coração daqueles que você conhece. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.